todos. Dia 31 de maio é o Dia Mundial do Combate ao Tabagismo. E como nós somos uma clínica que nos preocupamos com a prevenção, temos convidadas especiais para falar sobre estratégias para conseguir cessar com o tabagismo. Vai ser uma conversa informal com duas profissionais, doutora Paloma e doutora Vânia, para falar sobre o combate ao tabagismo. Então, para essa conversa de hoje, vamos trazer duas profissionais com conhecimento e experiência no tema para esclarecer as principais estratégias para alcançar esse desafio, que é parar de fumar. Temos aqui a doutora Paloma Baiardi, que é clínica geral e mestre pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. É também pneumologista com título de especialista pela Universidade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e especialista em medicina do sono pela Sociedade Brasileira do Sono. Temos a psicóloga clínica Vânia Weisberg, também terapeuta cognitiva, comportamental, com vasta experiência no tratamento de dependências, transtornos alimentares, ansiedade e depressão. Autora do livro 100 perguntas e respostas sobre álcool, drogas e tabaco. Aqui é o livro da doutora Vânia. Depois a gente vai passar aqui todas as informações para vocês adquirirem. Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, o fumo é responsável por 71% das mortes por câncer de pulmão, 42% das doenças respiratórias crônicas e aproximadamente 10% das doenças cardiovasculares, além de ser fator de risco para doenças transmissíveis como a tuberculose. Em Portugal, estima-se que a prevalência de fumadores é de 26% da população adulta. O tabagismo continua sendo a principal causa associada à mortalidade, evitável em todo o mundo, contribuindo para aproximadamente 8 milhões de mortes prematuras anualmente. Estima-se que mais de 500 mil pessoas morram anualmente pelo tabagismo e que 16 milhões tenham alguma doença relacionada ao tabagismo. Além disto, sabe-se que a incidência de tabagismo entre pessoas com qualquer doença mental é de 2 a 4 vezes maior do que a população geral. Por isso, é tão importante de se ter uma abordagem multidisciplinar. E agora vamos às perguntas. Vamos iniciar pela doutora Paloma. Doutora Paloma, por que é tão difícil parar de fumar? Bom, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês, com a Vânia, sobre um tema tão importante, né? Conforme foram dito aqui os dados relacionados às consequências do tabagismo. E por que é tão difícil parar? Isso acontece porque, assim, as pessoas não é que elas não queiram parar de fumar, é porque hoje já se sabe que o tabagismo é um processo crônico que causa, de fato, uma dependência química, né? Ou seja, as pessoas que fumam o cigarro, ele libera em média 1 miligrama de nicotina, e a nicotina é a substância que realmente causa a dependência. Quando a pessoa através do cigarro, inala essa nicotina, o que é que acontece? Ela ativa receptores nicotínicos que nós temos no cérebro, e isso acaba liberando uma substância chamada dopamina, que é uma substância que causa prazer. E esse processo da nicotina atuando no receptor nicotínico e levando à liberação da dopamina, isso gera um processo de recompensa, ou seja, quanto mais nicotina, mais dopamina. Por isso que acaba sendo tão difícil. Além disso, a fumaça do cigarro, você tem substâncias como as beta-carbolinas, que ao serem inaladas, elas também vão estimular a liberação de serotonina, de noradrenalina e também da dopamina. Ou seja, são várias, né, substâncias que acabam estimulando substâncias cerebrais que causam prazer e que tem esse sistema de recompensa, e por isso que a dependência ela se estabelece e fica muito difícil realmente de uma pessoa, claro, algumas conseguem, mas às vezes acaba sendo realmente muito difícil cessar todo esse ciclo. E doutora Vânia, do ponto de vista psicológico, quais são os principais motivos que levam uma pessoa a desenvolver o vício do tabaco? Obrigada pelo convite, antes de mais nada.
O que leva? Leva uma aprendizagem social. Os familiares que fumam, ambientes onde a pessoa está exposta ao fumo, ou a questão de amigos. Isso também é um dos fatores. Outro fator é quando ele tem o fator de recompensa. Qual é a recompensa? Dá um prazer, né, imediato, tem uma forma de sentir que está mais calmo, começa a criar uma crença em relação ao tabaco, ou seja, o tabaco ele me tira situações emocionais como ansiedade, estresse, né, ou vergonha, né? Então eu utilizo o tabaco como um apoio. Ok? Então as causas para se tornar em vício, eles são sociais, tem a causa física também, né? A doutora Paloma disse aqui, mas as pessoas vão procurar porque elas precisam de um apoio para poder, vamos dizer, Ficar desinibido, como ficar ele diz. desinibida, lidar com situações, né, sociais ou de estresse, e ela consegue aí entrar num circuito de recompensa. E isso é que faz com que as pessoas Perpetuem, né? Quando que normalmente surge? E quais as doenças que podem estar relacionadas ao tabagismo? Então, existem muitas doenças relacionadas ao tabagismo, né? E o que é que acontece? A gente está falando daquele cigarro, né? Que o cigarro tradicional, nós estamos falando dos eletrônicos, nem do vape, porque isso difere em termos de surgimento de doenças, mas normalmente demora décadas para surgirem as primeiras doenças. E isso acaba gerando uma falsa impressão. As pessoas fumam, fazem seu check-up, seu raio-x, né, exame de sangue e acha, tá tudo bem, e continua fumando, né, por tudo isso que Vânia acabou de comentar, né, o sistema da recompensa, do bem-estar, que essas substâncias causam. E essas doenças, elas começam a surgir, em geral, a partir de 20 anos, 30 anos, né, 2 a 3 décadas. Só que já se sabe que são doenças que aumentam não só a incapacidade, né, alguns fumantes, eles ficam incapacitados, devido às doenças cardiovasculares, insuficiência vascular. O risco de câncer de pulmão é infinitamente maior nos fumantes, não só de câncer de pulmão, mas ele sabe que também está associado ao câncer de bexiga, ao câncer do esôfago, da laringe, da faringe, ou seja, existem outros tipos de câncer que estão relacionados diretamente ao cigarro, além das doenças cardiovasculares. As pessoas que fumam vão ter cerca de 2 a 4 vezes mais chances de ter alguma doença cardiovascular, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e a insuficiência vascular, que pode gerar uma incapacitação desse indivíduo. Então, isso relacionado ao cigarro, né, vamos chamar de convencional. Os vapes, os cigarros eletrônicos, eles têm uma carga de nicotina pelo fato de não causar o cheiro, e acaba que os jovens, né, que estão iniciando, infelizmente, esse hábito de fumar os vapes, o que se tem visto na literatura é que as doenças pulmonares estão surgindo de uma forma muito mais rápida, né? Existe a chamada pulmão de pipoca, entre aspas, que é uma manifestação pulmonar que está muito relacionada aos líquidos que são colocados nesses cigarros. Além da nicotina, se usa aromatizadores, outras substâncias líquidas, e já se sabe que nesses casos o surgimento de doenças está sendo muito mais precoce. Doutora Vânia, além da síndrome de abstinência, quais os principais desafios psicológicos e comportamentais encontrados para se parar de se fumar? eu só queria aqui puxar um pouquinho antes do Gostei vape, dali do bem. porque dizem que vai ser uma geração, essa geração dos jovens com vape, onde os pais vão terminar enterrando os filhos. Eu acho que isso é forte, sem dúvida nenhuma, mas é para nós pensarmos seriamente, seriamente sobre isso. Em relação, além da síndrome de abstinência, Isso. ok, além da síndrome de abstinência, um dos desafios é os locais onde a pessoa frequenta ou situações onde ela associa com o tabaco, né? O fumar, o ato de fumar. Outra situação é quando ela está ansiosa, estressada ou sentindo solidão, por exemplo. Isso são fatores que fazem com que a pessoa tenha mais dificuldade
né, em poder parar de fumar. E a própria crença de que ela, ela diz assim: será que eu vou ser uma pessoa não fumante? Eu não me reconheço como uma pessoa não fumante. Então, isso também é um fator. Estar com pessoas também que fumam, não é? Ou que diz, não, não faz mal, fuma só um, depois você para. Isso também faz com que seja um grande desafio para a pessoa manter sem o tabaco, né? Então, todos esses hábitos sociais do dia a dia, porque estão muito associados a atividades diárias e vira um comportamento automático. Então, a pessoa, de repente, tem que se deparar com as suas atividades sem fumar. Então, isso é um outro desafio para quem quer parar de fumar. Existem alguns alimentos também, eu que já convivi com pessoas que fumam, e existem alguns gatilhos, assim, alguns alimentos. Um exemplo, um cafezinho, lembra o cigarro da vontade. Um vinho, uma cerveja, Não só alimentos, já. né? Então, assim, não só essa parte social, essa parte de convívio, mas às vezes você chega numa clínica e é oferecido um cafezinho e aquilo ali já te gera uma ansiedade, uma vontade imensa de, ai, vou ali fora então fumar. É o desafio de pensar na sua motivação e no seu objetivo e não dar vazão a esse comportamento automático. Então, tem que estar muito alerta. E isso tudo, quando nós fazemos o tratamento, nós verificamos que é o café, bebida alcoólica, aumenta muito. A questão, outro desafio para a abstinência é a questão do engordar. Isso é uma das questões, principalmente para as mulheres. O engordar não quero parar de fumar, se eu começar a engordar, não vou aceitar isso. E a gente explica que isso é só uma fase, né? E depois toda uma mudança de estilo de vida é outro desafio. A mudar estilo de vida, determinados comportamentos, justamente para não ficar vulnerável a esta situação de hábito. Doutora Paloma, quais as estratégias recomendadas atualmente para parar de fumar? Então, cerca de 70% dos fumantes gostariam de parar de fumar. Então, existe realmente uma prevalência alta do desejo de parar de fumar, mas o que os estudos mostram é que muitos deles passam por diversas tentativas, a média é mais ou menos 6 tentativas antes de fato, conseguir parar de fumar. E provavelmente isso acontece por diversos fatores que foram ditos aqui, né? A dependência física, a questão comportamental, psicológica, que o cigarro pode causar. Mas a medicina e a psicoterapia, a psicologia, elas existem justamente para poder melhorar essa cessação do tabagismo. Então, o que foi dito aqui, né? Já se sabe que existe uma dependência pela questão química, né? Então, a síndrome de abstinência. Quando a pessoa fuma e ela quer parar de fumar sozinha, sem nenhuma ajuda, é óbvio que algumas pessoas conseguem, só que se torna muito mais difícil. Por quê? Por causa da síndrome de abstinência, né? Se a nicotina e todas aquelas outras substâncias causam aumento de serotonina, noradrenalina, dopamina, e você para de vez, você começa a sentir tristeza, irritabilidade, insônia, e a tendência é você voltar a consumir a substância que lhe dava prazer. Por isso que existe essa dificuldade. Então, as estratégias que existem são justamente estratégias psicoterápicas, né? Então, existe a terapia cognitivo-comportamental e outras estratégias que vão fortalecer no indivíduo que quer parar de fumar. Estratégias como os gatilhos, como algumas situações motivacionais, e existe também a terapia farmacológica, que são medicações que, quando bem indicadas, elas vão justamente atuar nos receptores nicotínicos e, com isso, a pessoa vai conseguir parar de uma forma menos sofrida, né? Quando essas medicações atuam nesses receptores, essas medicações conseguem reduzir o desejo, a fissura, a necessidade e principalmente a síndrome de abstinência. E o que os estudos têm mostrado é que quando você associa o tratamento farmacológico
com a psicoterapia, os resultados de sucesso, eles são muito maiores. Então, essas, de uma forma geral, são as estratégias que hoje existem e que se consegue esse sucesso de uma forma melhor, né? Menos sofrida. Vânia pode, de repente, complementar um pouco falando das estratégias relacionadas Exato. A gente tem a parte física, não é? Toda dependência química, não é? Como é uma dependência química, nós não temos só a parte física. O grande desafio é a parte comportamental e emocional. Então, a junção das duas é perfeito. Primeiro, para a pessoa perceber que ela não precisa sofrer e ficar ali no seco, como a gente diz, né? Para parar de fumar e se aguentar, que muitas das vezes não dá certo, justamente porque é muito complexo. Então, a terapia, normalmente, 1 mês, 2 meses de terapia, a gente já consegue ter uma visão, né, sempre a curto e médio prazo. Né? Não podemos garantir, nós vamos provavelmente falar aqui da recaída, e a recaída ela pode acontecer, né? E não tem problema nenhum. A questão é, quando acontecer, a gente conseguir resgatar e voltar ao ponto de partida. Né? Porque as pessoas que voltam a fumar, por exemplo, elas começam a fumar aquilo que elas fumavam, né? Então, o tratamento ele é muito personalizado, depende de cada um, qual a motivação de cada um. As motivações elas são variadas. Eu tive pessoas que parou de fumar porque o filho dizia: pai, você cheira mal, eu não quero que você me abrace. Não é só uma questão de uma doença grave, não é, Paloma? Porque isso não é o fator decisivo para parar de fumar. Pode ser, sem dúvida nenhuma. Mas as pessoas sabem que fazem mal, que tem problemas. É mais a questão comportamental e emocional e aquilo que a pessoa estava vendo no dia a dia dela, que muitas das vezes impede. Mas isso, se a gente for esperar o momento certo, eu digo que não vai acontecer de uma forma muito clara. A gente só tem que tomar uma decisão e estamos aqui para ajudar, não é? Eu falo do emocional, né? Eu pensando aqui, para mim, levo a minha atividade física quando eu estou muito ansiosa, porque eu estou muito estressada. Então, a atividade física é algo que me acalma. Você costuma indicar a atividade física como uma das estratégias Sem dúvida. para se Sem dúvida. Atividade física, as pessoas que não. Atividade física, vamos amplificar. Às vezes, começar, são pessoas que às vezes não gostam, né, de se movimentar, depende do trabalho. Anda 15 minutos, depois vai aumentando 20 minutos. No final do dia, que é o momento onde você tem mais vontade de fumar, porque a gente saiu aquele estresse, começa, fala, vou pegar um cigarrinho, né? Então, o que acontece? A pessoa fala, vai dar uma caminhada. A gente dá essas estratégias que são pequenas, conforme o próprio indivíduo te traz, para que ele possa tomar a decisão de parar de fumar. Ou seja, outra coisa que eu acho que é importante, muitas pessoas procuram esse tratamento, ainda não para de fumar, até encontrar a motivação, o apoio, que a gente precisa muito do apoio, e aí sim põe uma data e começa a parar de fumar, está com a parte da medicação, e assim a pessoa vai. Não precisa logo, porque as pessoas se assustam muito. Se eu vier aqui, eu tenho que parar de fumar amanhã? Não, vamos esperar, vamos trabalhar a motivação. É individualizado, né? Não tem jeito, você tem que trazer para a vida de cada um, né? Exatamente. E quais são as principais causas de recaídas, Vânia? E as melhores estratégias para evitar essas recaídas? Então, as causas são quando a pessoa sente que ela já tem um controle. Tá? Ela parou de fumar, eu costumo dizer que não é difícil parar de fumar. O difícil é manter. O parar é a parte mais fácil. Então, o que acontece? A pessoa sente que já está sob o controle e ela começa a desafiar, se colocar em situações de risco. E aí ela percebe que recai. Né? Outra situação é quando está com pessoas que fumam e eu quero enfrentar tudo aquilo. E muitas das vezes isso não acontece, não é porque é uma vontade própria, é um mecanismo, né? A gente falou do cérebro, o mecanismo da dependência química, ele vai mesmo e puxa o tapete da pessoa. Ela diz, não, eu estou bem, eu estava tão bem, eu não sei por que eu peguei o tabaco. Né? Outra questão de recaída é se colocar em situações estressantes. Okay?
porque a pessoa, o trabalho, relações, então a mudança de estilo de vida, se eu não fizer determinadas mudanças, eu vou ter essa rasteira, porque é mais forte do que eu, é um mecanismo mais forte que eu não controlo, ok? Então, os motivos da recaída têm muito a ver com a autoconfiança que eu posso, ou então com a crença de que eu não vou conseguir ficar abstinente muito tempo. Então, aí eu vou e volto a consumir. Isso, disso. Eu escuto muito falar também que, assim, é bom parar de uma vez do que ir desmanando. Isso é verdade. Você vê muito isso pelas experiências. E não necessariamente. A gente está falando de cada pessoa é uma pessoa. Às vezes a gente faz uma redução, às vezes a gente faz minimização de danos, e a pessoa precisa de passo a passo para deixar de fumar. E às vezes ela não deixa de fumar, ela fuma um cigarro, ou dois, ou três. Consegue ter esse autocontrole, né? É de pessoa para pessoa. Na verdade, eu como trabalho com dependência química, eu acho que o ideal é parar. Por quê? Porque a gente descobre as nossas capacidades. Porque se eu não consigo parar de fumar, é como se eu não tivesse posicionamento sobre isso. E com estratégias, falando das estratégias, né? Eu tenho condições de perceber que eu sou capaz. Só que quando fuma pelo menos 1, 2 décadas. Ou seja, eu não posso querer de uma hora para outra falar assim, não, só porque eu quero parar de fumar. A gente começa a ter os tais desafios. E quais são os desafios? Aquilo que eu já nomeei, né? Então, o que eu posso fazer? Não é? Quais são as estratégias? É criar um plano. Primeiro a gente identificar quais são os gatilhos, que foi dito aqui. Né? E eu crio um plano em relação a esses gatilhos, um por um, e eu vou colocando em prática, né? Cada vez mais todas essas estratégias. Depois, relaxamento, outras técnicas de relaxamento, exercício físico, poder fazer gestão de estresse, tudo isso é ensinado em termos de estratégia, porque é isso que eu vou me deparar todos os dias, a irritabilidade, que a doutora Palma diz. Ou seja, tudo isso a gente vai trabalhando com o indivíduo em situações em que ele possa ter esse apoio e entender que ele consegue dar esse passo. Essas mudanças de estilo de vida não é mudar a vida de 8 para 80. É mudar algumas coisas onde a pessoa vai se sentir mais tranquila, mais calma, onde ela vai poder dizer assim, ok, eu não preciso voltar a fumar. E estratégias para o craving, né? Quando tem aquele desejo. Eu sempre digo, vontade de fumar vai durar durante bons anos, eu diria, tá? Mas atuar nisso é que a gente vai ajudar dentro das estratégias. Então é muito individualizado a nível emocional, a nível físico, atividades, né, coisas que a pessoa pode começar a fazer de forma diferente para sair do hábito, para sair da crença de que aquilo me fazia bem. Na verdade, a gente sabe que não. Mas é muito interessante, porque as pessoas começam a perceber em uma semana, né? A gente fala do olfato, a gente fala do sabor da comida, e vão percebendo e a gente vai reforçando isso, que é muito importante a gente reforçar. Pedir apoio também de familiares, amigos que apoiam realmente, não é? A própria síndrome da abstinência, ela vai minimizando, né? Então, você tem o ápice da abstinência, que é nas primeiras 48 horas, e aí tem pessoas que conseguem passar por isso sem um tratamento farmacológico, outras a gente vai iniciar. Isso existem questionários que nós aplicamos para avaliar o grau de dependência da nicotina. Então, são questionários que é aplicado durante a consulta e a partir desses resultados a gente consegue definir quais são os pacientes que vão para uma cessação de tabagismo apenas com apoio psicológico ou se são pessoas que vão precisar do apoio psicológico e do apoio farmacológico. E à medida que você vai passando na primeira semana, na segunda semana, essa síndrome de abstinência, ela vai reduzindo. Então, isso também já vai minimizando o desespero, né? Todos os sintomas desagradáveis da síndrome de abstinência. Então, Existe assim, além dos benefícios, né, que vão surgindo, como a Vânia falou. tipo assim, existe uma regra
por quanto tempo mais eu parei de fumar? Por quanto tempo mais eu corro o risco de sentir aquele desejo, aquela vontade de novo? Como se eu estivesse assim, curada, não quero mais. Existe isso? Não, eu acho que depende de indivíduo para indivíduo. O que que acontece? Quando você faz um tratamento, passando 3 meses, você começa a sentir bem menos vontade. Passados 6 meses, a gente disse na dependência química, o primeiro mês é importantíssimo. 3, 6, 9 meses e 1 ano. O primeiro ano você vai ter, só que vai ter momentos que isso não vai aparecer, a pessoa vai falar, olha, tô aqui em 2 semanas, 3 semanas, um mês não me aconteceu nada, e um dia, de repente, porque nós temos memória, não é? E um dia, de repente, a pessoa fala, ok, eu fiquei com vontade de fumar. Só que como já tem as estratégias, é estratégia de quando eu tiver vontade de fumar, o que eu vou fazer. É só isso. Um detalhe muito importante. O craving e a vontade de fumar, 5, 10 minutos passa. Só saber que em 5, 10 minutos o que eu vou fazer, aquilo passa e eu tenho maior autocontrole sobre mim próprio. Então eu consigo, né, gerir isso. E vai aumentando a autoestima, né? Porque a gente vai ficando empoderado. É verdade. Mas o conhecimento disso é importante, né? Para a pessoa conseguir manejar o seu desejo. Vocês falando de autocontrole, a gente tem uma grande amiga que parou de fumar durante a gravidez, conseguiu, e ela achava que teria esse autocontrole depois que teve a neném. Então, um determinado dia ela falou assim, não, eu vou fumar só um. Sugeri. Um para mim já vai ser o suficiente só para matar essa minha vontade. E acabou que ela voltou tudo. Eu acho que o autocontrole é isso, esperar esses 5, 10 minutos e não cair na tentação, Exato. Não se render. não se render a umzinho, Exato. porque é a memória. É a memória e o expresso. Bebê, Claro, é uma vida estressante, e eu fico com uma necessidade de tentar, mas esse é terrível. Só hoje, só um. Ah, foi porque eu fui a um show e me apeteceu, amanhã eu já não fumo mais. Só que começa a despertar. Eu costumo dizer que é como se fosse uma célula. Eu não sei se eu vou falar alguma coisa errada, mas é o que eu coloco. É como se eu tivesse uma célula. Eu fumo 20 cigarros por dia. Então, eu tenho capacidade de aguentar esse 20, não é? Só que a célula é como se eu criasse um monte de espaços para esse tabaco. Quando eu paro, abstinência, não é? E a abstinência é uma questão física, eu não controlo isso. E o que acontece? Quando eu vou fumar o cigarro, as outras células começam a falar: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Vocês aprendem disso tudo. Começam a acordar e a pessoa às vezes fala: mas eu só queria fumar dois e terminei fumando não sei o quê. Pois é, porque não é uma coisa. Eu acho que a educação, isso que estava falando aqui e a Paloma disse, a pessoa precisa entender qual é o mecanismo, o que que acontece, porque a ignorância, não é, faz com que a gente não se responsabilize pela nossa saúde, pelo que o que a gente quer. Então, acho que essa parte educacional, tanto física como psicológica, é importantíssima. Tem que ter esse apoio. Tem que ter esse apoio. O mais interessante é que 70% dos fumantes querem parar de fumar e muitas vezes não conseguem, né? Então é importante, do ponto de vista educacional, saber que existe um mecanismo físico que faz com que, até porque a pessoa deve se sentir frustrada, né? Tentando parar e não consegue, chega uma hora que joga a toalha. Mas é importante saber que existe sim como ser avaliado por profissionais que podem ajudar, não só do ponto de vista clínico, né? Se existe realmente uma dependência que necessita do tratamento farmacológico e da psicoterapia voltada para esse fim, que associados vão ter uma taxa de sucesso muito maior. Obrigada, doutora Paloma. Obrigada, doutora Vânia. Foi muito gostoso bater o papo sobre assuntos importantes que estão no dia a dia de todos, das famílias, e surgem sempre muitas dúvidas, e vocês foram super esclarecedoras. Muito obrigada por compartilhar tudo conosco. Vocês trouxeram uma luz no fim do túnel, nem tudo está perdido. Muito obrigada pela conversa. E vocês não percam o próximo episódio do Assuntos que Interessam. E se precisar de apoio,
sobre esse assunto, sobre os outros, já sabe onde nos procurar. Valeu.